Bom dia mais uma vez, doutora. Graças a Deus a gente tem tido boas notícias, e principalmente semana passada a gente teve aqui você dando aula para a gente. A gente agradece muito, porque é uma equipe, na verdade, né? Então é muito bom ter você e o Samuel, que são pessoas aí que, além de serem dispostas, fazem com muita excelência aquilo que precisa ser feito, né? Que é dar aula com zelo, com temor e tremor diante de Deus, e é muito bom ver isso. Essa é uma perspectiva que a gente nunca pode perder no coração. Eu vi o seu zelo na ministração da aula da semana passada, doutora, parabéns. E eu queria saber também de você acerca da nossa cidade, como é que estão as coisas, se tem novas boas, novas não tão boas, como é que estão as coisas, doutora? Novas boas, pastor, graças a Deus. A gente tem visto o número de casos está diminuindo, não na velocidade que a gente queria, é claro, mas tem diminuído. Os hospitais não estão lotados, apesar de que essa semana na Unicamp a gente viu um pouquinho mais a UTI lotada, mas nada como foi em junho, julho, bem diferente. Graças a Deus, acho que a gente está passando uma fase difícil aí. E um ponto que eu queria pôr, pastor, para a gente estar agradecendo muito a Deus, aproveitando que a gente falou um pouquinho de oração, é que a gente tem tido um clima extremamente favorável a gente. A gente tem que agradecer muito a Deus. O nosso inverno está muito ameno, nós tivemos uma semana de frio aí, que graças a Deus foram tão poucos dias. É claro que o frio é necessário, até para a natureza isso é muito necessário, mas acho que a gente tem que agradecer, porque Deus tem nos abençoado com esse calor, que em termos de transmissão do vírus, diminui bastante. Graças a Deus por isso. É verdade, muito bem falado, doutora, porque com chuva, com tempo frio, o próprio organismo, né, e a gente, às vezes aí a pessoa pega gripe e já acha que é Covid, e aí já corre para o hospital, às vezes lá no hospital acaba, colocando-se em risco, porque vai sem necessidade, e aí os médicos já estão também com vários casos atendendo. Então, assim, tudo que diminui a demanda e permite focar realmente no problema é muito melhor, né? Realmente muito boa a sua fala, doutora. Nós vamos orar, então, começando a nossa aula com essa oração, então, agradecendo a Deus e pedindo para Deus nos abençoar aqui na nossa aula dessa manhã. Vamos, então, fazer essa oração, meus irmãos. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, pelo privilégio que o Senhor nos concede de, logo pela manhã, adorar o teu nome, não somente adorar o teu nome, mas também, ó Deus, receber do Senhor graça sem medida, que é através da comunhão, que é através do compartilhar que o Senhor tem para conosco ao nos permitir estudar a tua palavra. E pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos ilumina a mente e o coração para a gente poder compreender, aprender coisas novas, que são de grande relevância para a nossa caminhada. Nessa manhã, quando eu estou aqui na classe de doutrina com os meus irmãos e irmãs, eu quero pedir a tua bênção, pedir a tua direção, pedir o teu favor sobre a igreja, sobre cada irmão que está aqui nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando as classes de escola dominical e abençoando, ó Deus, todos os assuntos que vão ser tratados em cada uma das respectivas salas. Peço ainda ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que na aula aqui da classe de doutrina possamos, ó Deus, ter bom êxito, possamos ter, ó Deus, um bom aprendizado e que aquilo que for tratado aqui, ó Deus, realmente seja de relevância e seja, ó Deus, para a edificação do teu povo. Te agradeço, ó Pai, pelo relato feito pela doutora Sara, quando não só destaca como a cidade está nesses dias recentes, nesses últimos dias, como também essa perspectiva, essa percepção da tua presença, ó Deus, cuidando, ó Pai, do clima, cuidando, ó Deus, de absolutamente tudo, e nós cremos, assim, que o Senhor é Deus que intervém nos detalhes, e, ó Deus, a gente percebe esse cuidado do Senhor, resultado de oração, da graça do Senhor,
e inclusive de inclinar o coração do teu povo para clamar ao Senhor. Seja conosco a tua bênção, perdoa os nossos pecados, purifica a nossa mente, fica conosco nessa aula dessa manhã e nos ajuda, ó Deus, a termos bom êxito no assunto que vai ser tratado aqui por nós. Essa é a oração que te fazemos, ó Deus, pedindo proteção e bênção sobre a vida de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, temos aqui já 19 aluninhos. Vamos começar, então, a nossa aula dessa manhã. Como nós viemos tratando nas últimas aulas que eu ministrei, e aí a gente teve aí a ajuda do Samuel e da Sara, abordando assuntos que vão em paralelo, mas que nos ajudam muito nessa questão da doutrina. Eu tenho falado aqui sobre as marcas da verdadeira igreja, e nós falamos sobre 2 marcas da verdadeira igreja, e são 3 marcas da verdadeira igreja, né? A primeira marca é a correta pregação da palavra de Deus, a gente falou sobre isso aqui, ficamos um bom tempo falando sobre isso. A segunda marca foi falar sobre os sacramentos, e aí nós falamos aqui sobre batismo e santa ceia, pincelamos aqui, tratamos aqui de assuntos relacionados a isso, e hoje nós chegamos na terceira marca. Então, são 3 marcas da verdadeira igreja. Essas são marcas que nós entendemos, que a Igreja Reformada entende, que definem, que mostram para nós, que estão no DNA, que são identidade, que são características de uma verdadeira igreja. Se você chega numa igreja e lá tem a correta pregação da palavra de Deus, mas não tem a administração dos sacramentos, tem alguma coisa errada. Se você chega numa igreja que tem a correta administração da palavra, pregam lá a palavra, mas não estão fazendo as outras coisas, tem alguma coisa errada, né? Ou tem os sacramentos, mas não tem a pregação da palavra, tem alguma coisa errada. Mas não são somente esses 2 elementos. Tem um terceiro elemento bíblico importantíssimo para nós. E esse terceiro elemento eu mostro para vocês aqui agora. Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês aqui para mostrar para vocês. Compartilhar. O terceiro elemento é o fiel exercício da disciplina. O fiel exercício da disciplina é a terceira marca da verdadeira igreja. O fiel exercício da disciplina. Quem já queria corrigir o exercício, ele já corrigi, tá bom? O fiel exercício da disciplina é a terceira marca da igreja. Vamos, então, começar lendo alguns textos. A gente tem muitos textos interessantes para a gente ler aqui. O primeiro texto que a gente vai começar lendo está lá em Apocalipse, capítulo 2. Vamos lá para o livro de Apocalipse e vamos encontrar ali alguns textos interessantes para a gente pensar aqui sobre o que isso significa quando a gente pensa aqui na correta administração ou no fiel exercício da disciplina. Quando a gente já falou da correta administração dos sacramentos, agora o exercício da disciplina. Apocalipse capítulo 2, e a gente vai ler aqui do versículo 1 até o versículo 20, ok? Nós vamos pegar todo esse texto aqui, vamos ver as cartas que Jesus mandou para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Nós vamos até o versículo 29, ok? Eu vou abrir aqui, abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 2, de 1 até o verso 29. Hoje está me auxiliando aqui nos textos a nossa irmã Neuza. Muito obrigado, inclusive. Obrigado sempre pelo apoio que os irmãos dão para nós aqui, né? A Leda nos ajudou numa aula recente. Acho que a Patrícia ajudou a Sara na semana passada. E hoje a Neuza está me ajudando. Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 29. Todo o capítulo 2 de Apocalipse, ok? Vamos ler pela perspectiva, irmãos, da questão da disciplina, tá? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Olha o reverendo Aranha aí. Seja bem-vindo, reverendo Aranha. Tá bonitão aí com esse fone de ouvido aí. Seja bem-vindo ao nosso meio, reverendo. Então, continuando aqui, Apocalipse 2, verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são,
e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, olha o versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei o seu lugar, do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, olha o verso 6, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Continuando, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás, Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, a famosa pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostituta cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, esses textos aqui que eu estou lendo com vocês, das cartas escritas, né? As igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira têm algo em comum. E esse algo em comum diz respeito à questão da disciplina, que é o nosso tema aqui dessa manhã. Marcas da verdadeira igreja. Nós falamos da correta pregação da palavra, nós falamos da administração dos sacramentos, falamos sobre batismo e santa ceia, e hoje a gente está falando aqui sobre a administração da disciplina, a fiel administração da disciplina. Isso é um assunto muito importante. Muito bom ter o reverendo Carlos aqui com a gente, porque muitas vezes quando a gente fala sobre disciplina, as pessoas têm uma péssima interpretação sobre disciplina. As pessoas têm um preconceito com respeito à disciplina, e as pessoas não sabem o que é disciplina. Porque às vezes consideram que o ato de disciplina é apenas aquele ato quando o conselho pega um indivíduo
e aí vem uma denúncia, e aí o conselho faz ali um ato chamado, olha, fulano está disciplinado. A gente acha que disciplina é só isso. E quando a gente acha que disciplina é só isso, a gente está reduzindo o que a Bíblia diz sobre disciplina. A gente está fazendo uma redução muito grande sobre disciplina. Disciplina envolve muitas coisas, envolve vários aspectos, inclusive do relacionamento de Deus conosco, envolve o conselho, a igreja na administração disso, mas envolve esse aspecto de Deus usando a sua igreja para que a disciplina seja feita. E eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Mas antes de entrar nesse assunto aqui mais a fundo, temos até outros textos para a gente trabalhar. Eu fiquei devendo uma história aí do reverendo Roberto Brasileiro, né? Que é uma história que eu fiquei contando aí numa das aulas passadas aí, talvez até o reverendo Aranha saiba dessa história, mas esse negócio da correta pregação da palavra como marca da verdadeira igreja, né? Lá em Patrocínio, onde o reverendo Roberto Brasileiro está, tem o IBEL, né? O IBEL aí que é antigo, o IBEL que é, ao longo de muitos anos, formador de missionários, de pessoas que se tornaram pastores, missionárias, evangelistas, que impactaram o Brasil afora. Mas aconteceu uns anos atrás, o reverendo Roberto conta a história de que lá na cidade de Patrocínio tem uma igreja Assembleia de Deus muito grande, uma igrejona grande, Assembleia de Deus lá com muitos mil membros lá na cidade de Patrocínio. E o filho do pastor, presidente lá dessa igreja, foi fazer o IBEL. E aí começou a ter contato com a teologia reformada, irmãos. E estuda lá no IBEL, aí vai no IBEL, estuda o IBEL, faz o IBEL, termina o IBEL. Aí quando ele termina o IBEL, ele chega no reverendo Roberto Brasileiro e fala assim, reverendo, eu preciso conversar com o senhor, reverendo Roberto Brasileiro. Aí o reverendo Roberto Brasileiro fala, meu filho, o que você quer falar, meu filho? Vou lá comigo. Aí o reverendo Roberto Brasileiro foi conversar com ele, né, e falou assim, olha, reverendo, então, depois de ter contato com como vocês estudam a Bíblia, como que vocês interpretam a Bíblia, eu tô querendo virar presbiteriano. Tô querendo ser missionário da igreja presbiteriana. Aí o reverendo Roberto, coisa boa, mas primeiro vai lá falar com seu pai. Aí ele disse que quando o reverendo Roberto falou para ele, ele falou assim, não, eu já falei com meu pai, e uma coisa só meu pai tinha pedido para mim, quando eu falei para ele que queria vir estudar no IBEL, que ele me indicou, inclusive, porque estava aqui na cidade, para melhorar, né, ter um curso para poder ser pastor lá na igreja. Ele pegou e falou assim, só cuidado com os presbiterianos, que se você for para lá e começar a estudar igual ele, você vai querer virar presbiteriano. Então, só te peço isso, meu filho, não vira presbiteriano, não. Só que aí foi pro IBEL, não aguentou, virou presbiteriano, e hoje ele é um missionário que ele formou, e o reverendo Roberto Brasileiro acabou o IBEL enviando ele como um missionário, um evangelista que está trabalhando aí em algum lugar do Brasil. Então, essa história é muito legal nesse sentido, assim, de ver como que a pregação, a escritura, quando a gente vê as pessoas levando com zelo a escritura, é algo que chama atenção. Ontem eu estava justamente também num culto, onde os jovens perguntavam sobre essas coisas hoje em dia de coach. Reverendo, se a gente vai evangelizar uma pessoa, a pessoa está envolvida com coach, esses coach pastor aí, como é que a gente faz? Eu falei, olha, a escritura é o referencial. A gente tem que buscar sempre a escritura. E um aspecto da escritura, fazendo o link aqui com o que a gente estava falando, é justamente esse aspecto da disciplina. Uma marca da verdadeira igreja é a marca da disciplina. E eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque veja por onde nós começamos. Jesus está escrevendo às igrejas. Ele manda cartas às igrejas, através da visão do apóstolo João, às igrejas lá da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo e de Tiatira. O que acontece aqui de Jesus mandando essas cartas? Jesus pega e fala assim, olha, vocês têm coisas boas. Ele fala lá de Éfeso, do amor, ele fala sobre Esmirna, a questão das tribulações em meio à pobreza. Ele vai colocando as qualidades das igrejas. Mas qual é a crítica de Jesus àquelas igrejas? É justamente no aspecto de que, no que tange a zelar, a tratar de aspectos que envolviam erros doutrinários, as igrejas não estavam exercendo essa correção. E quando a gente fala de disciplina, a palavra disciplina, infelizmente, no contexto nosso, ela está eivada, carregada de um preconceito em cima dela. Eu gosto muito de um texto do reverendo Augusto Nicodemos, que ele fala assim,
E aí eu estou fazendo referência a esse texto, viu, irmãos? Então, é o texto dele que tem esse título. A alma, tá? Então, se tem alguém aqui católico, eu faço referência ao texto do reverendo Augustus, tá? Mas o texto diz assim, a alma católica dos evangélicos brasileiros. E ele, no texto que ele escreve, é um texto sensacional, recomendo que você leia. Ele fala assim, como que nós reduzimos algumas coisas importantes da teologia ou do cristianismo? Por exemplo, a gente tem uma propensão a fazer condenações e a tratarmos com maior peso pecados de ordem sexual e não tratamos com o mesmo peso outros pecados de outras esferas. E ele pega e fala assim, de onde que vem isso? De onde vem essa nossa indignação contra pecados de cunho sexual e a nossa deixar de lado esses outros tipos de pecados que são tão graves quanto? E ele pega e fala assim, isso vem de um conceito, de uma visão de mundo católico romana que sempre colocou essa perspectiva como algo pecado, como um pecado capital em detrimento dos outros pecados. Isso se esparramou em nós. Então, quando a gente fala de disciplina, lembre as disciplinas que a gente costuma ver geralmente na igreja. Geralmente, você vai se lembrar, as disciplinas estão relacionadas a pecados de cunho sexual, mas não são relacionadas a outros tipos de pecados. Agora, a pergunta é, tá certo isso ou não acontece disciplina? Percebe que a gente, quando trata desse assunto, a gente precisa desdobrar isso e falar a fundo? Veja que quando Jesus está criticando as igrejas por questões de erros que as igrejas tinham, está lá errando na doutrina, está errando na sexualidade e está errando em vários aspectos lá. Há vários erros, não só um tipo de erro. E aí, com isso, a gente pensa o seguinte aspecto. É função da igreja zelar pela questão da sua pureza, no sentido de trazer à tona, cuidar, zelar da questão que envolve a vida dos seus membros. O problema que eu vejo é alguns aspectos importantes. Nós, quando pensamos em disciplina, já ficamos, muitas vezes, armados. Vida de pastor Aranha que sabe, a gente, quando vai tratar de certos temas, chama no conselho, às vezes você vai chamar um irmão no conselho para aconselhar. Você vai tocar na palavra disciplina, a pessoa já pula 5 metros de altura, né? E a gente, às vezes, sofre reprimendas, porque as pessoas não conseguem interpretar. Só que, quando a gente olha para a Escritura, a disciplina, ela é algo fundamental na vida da igreja. E aí eu quero pensar com vocês algumas coisas importantes. Como que a disciplina ocorre? Ela só ocorre através do conselho? Ali, quando o nome da pessoa é propagado ou é anunciado? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A disciplina acontece de várias formas na vida da igreja. Sabia disso? Não apenas ali, essa é uma das formas que a disciplina é exercida e é correta. Acontece e o conselho tem essa autonomia, essa autoridade e existe todo um trâmite que a igreja segue nesse sentido. Mas não é apenas esse o trâmite que a igreja segue acerca do exercício da disciplina. Como que a gente percebe isso? A disciplina pode acontecer de várias formas. Quer ver um exemplo disso? Veja bem, lá em Apocalipse 2, nós vemos Jesus, o próprio Jesus, olhando para a igreja e falando assim, olha, vocês têm que resolver essas coisas. Vocês têm que consertar isso. Ele fala dos nicolaítas lá, inclusive, né? Existia a seita dos nicolaítas lá, e a seita dos nicolaítas, alguns sugerem, porque é uma tese, viu, gente? Tese, tá? Quando eu falo tese, quer dizer que não se tem certeza. Mas você tem muitos poucos elementos para saber quem eram os nicolaítas. Você só tem aqui elementos aqui que existem 2 igrejas impactadas pelos nicolaítas e o pessoal está aceitando a doutrina errada deles, a heresia deles. Então, onde surgiu isso? Alguns acreditam, olha só, tese, tá? Que quando você tem lá em Atos 6, a lista dos primeiros discípulos, dos primeiros diáconos,
Entre os primeiros diáconos que estão ali listados, tem um por nome Nicolau. Acredita-se, tá? Tese, que esse Nicolau, ao longo da sua caminhada, ele acabou se desviando e seguindo seitas, formando uma seita, e aqueles que começaram a anuir, a aceitar as ideias de Nicolau, viraram os nicolaítas. E isso causa um mal na igreja, na igreja primitiva. E aí, né, os diáconos aí, tem muito diácono aqui, viu? Diáconos, não sejam hereges, viu, diáconos? Que os diáconos, começou com um diácono a primeira heresia lá, segundo alguns estudiosos. Foi o diácono Nicolau que começou a heresia lá dos nicolaítas. Mas vamos lá, eu quero ler outro texto aqui, antes de, porque às vezes vocês perguntam, mas quem que é esses nicolaítas aí, né? Os nicolaítas eram provavelmente seguidores de Nicolau, e eles, então, acabaram seguindo aí uma seita que Jesus depois fala assim, olha, isso aí não pode ficar na igreja, vocês não estão fazendo nada. Há um erro doutrinário que está levando as pessoas à destruição. Tem que ser corrigido. Mas vamos lá, pensar aqui um pouquinho mais a fundo sobre essa questão, sobre como que a disciplina é exercida de fato, e ela é mais ampla do que apenas ali, quando é na frente do conselho, ou promulgada lá na igreja. Hebreus capítulo 12, abra para nós aí, por favor. Hebreus capítulo 12, anota aí, Neuza, a partir do verso 4 até o verso 17. Quem encontrar para nós, leia, por favor. Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, do verso 4 até o verso 17. Encontrou? Pode ler, por favor. Abre o microfone e leia. Vamos lá, irmãos, estou esperando. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Pode seguir, pastor. Segue até o 17. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Meus irmãos, esse texto que o pastor Aranha leu para nós é um texto que é o tipo de texto que a gente tem que imprimir ele, deixar fixado perto da gente, porque ele descreve aqui o que a gente está tentando falar aqui nessa manhã de maneira clara. As nossas interpretações acerca dessa questão de pensarmos em disciplina é porque, como marca da igreja, ela serve como um sinal do cuidado de Deus para conosco. Ela serve como um sinal de um Deus que, por amar, corrige. Esse texto de Hebreus 12 sempre me chamou a atenção quando ele pega e fala assim, por exemplo, assim, olha, se estáis, onde que ele fala aqui? O versículo 8, mas se estáis sem correção, vocês não são filhos. Então, quando a gente pensa, então, em disciplina, ela vai acontecer de várias formas, porque a gente percebe que esse princípio da disciplina, do cuidar, do zelar, de Deus tratar conosco, de Deus nos corrigir, de Deus se atentar conosco, ele se dá em vários aspectos, tá bom? Ele se dá em vários aspectos. Um desses aspectos é através do conselho. Deixa eu anotar aqui o primeiro dele, que é o mais conhecido, mas existem outros aspectos aqui. O primeiro deles, a gente sabe que a igreja, ela elege a sua liderança e ali existe um conselho de homens escolhidos por Deus e eles são responsáveis diante de Deus, inclusive por manter a pureza da igreja. Eles são aqueles homens que estão atentos à vida da igreja e são instrumentos para que isso aconteça. E aí, uma disciplina acontece na vida da igreja quando chega a informação do conselho, algum tipo de situação, e aí, uma falta, seja doutrinária, seja em que aspecto for, e aí cabe à liderança, ao conselho, ir até o faltoso e apurar. E a igreja presbiteriana é muito correta nesse aspecto, já participei de vários, o reverendo Aranha também já deve ter participado de vários casos que envolvam esse aspecto. Ela é muito criteriosa nessa questão da disciplina eclesiástica, disciplina exercida para um membro faltoso. Existe ali a denúncia, existe chamar o faltoso, existe os meus fazórios, que é chamado meios para poder resolver a questão ali, quando o faltoso se mostra arrependimento. E a gente tem esse aspecto que é muito conhecido, e que, inclusive, as pessoas têm um medo tremendo de ser chamado do conselho, né? Quando o pastor vira assim para uma pessoa e fala assim, olha, pastor virou para alguém na igreja e fala assim, preciso falar com você urgentemente, meu amigo, tem gente que nem dorme. Tem gente que, quando o pastor dá aquela olhada assim, sabe, meu irmão, passa aqui que eu preciso falar com você urgentemente. Meu amigo, você fica pensando mil e uma coisa, o que está acontecendo? O que foram falar de mim para o pastor? O que está acontecendo? Será que tem algum problema aí? Eu já passei por isso várias vezes. De vez em quando eu brincava com isso. Opa, preciso falar com você urgentemente. Quando o pastor fala que preciso falar urgentemente com alguém, meu amigo, a coisa aperta. Mas essa é a forma. O faltoso é chamado perante o conselho vai examinar as provas e, em havendo, de fato, para a purificação da igreja, existem meios dessa disciplina eclesiástica. Mas ela não é a única forma. É uma das formas que tem que ter por característica principal ser realizada, está compartilhada a minha tela aqui, ela tem que ser sempre realizada em amor. Eu conto uma história para vocês sobre isso daqui a pouco, tá? Mas existem outros meios também, que eu considero importantíssimo para a gente pensar aqui. Por exemplo, pregação. A pregação é um meio de Deus disciplinar. Vocês concordam comigo ou não? Disciplinar. Porque o que acontece na disciplina? É Deus corrigindo e o faltoso se arrependendo. Muitas vezes, meus queridos irmãos, existem uma série de situações de pecados que não chegam ao conhecimento público,
Mas o faltoso e Deus sabiam. Deus usa o pregador, de maneira que o pregador às vezes nem sabe, e a mensagem é uma mensagem exortativa e disciplinar, de exortação, estão acompanhando aqui, né? E essa mensagem atinge êxito, porque ela disciplina aquele que está ali ouvindo a mensagem, e de tal forma impacta que leva ao arrependimento. Meus irmãos, isso é disciplina. Isso é disciplina. Isso é uma forma que Deus usa para nos disciplinar através da sua palavra. Se eu desconsiderar isso, eu estou desconsiderando o aspecto Vox Dei da pregação. Porque na pregação, quando o homem está lá, aquele homem que está lá, pastor Aranha, pastor Dado, pastor Flávio, os pastores que ocupam o púlpito, nós cremos que a igreja reformada crê que ali é Vox Dei, é Deus usando aquele lugar para falar. E quantas vezes Deus nos disciplinou sem que ninguém ficasse sabendo? Porque a igreja, ela constantemente vai sendo orientada nesse sentido. O problema é que a gente só chama de disciplina aquele ato que é realizado perante o conselho, publicado na ata e não sei o quê. Isso é uma das formas, mas cada vez que a mensagem é proclamada, exortativa, e um coração se arrepende, e alguém é disciplinado por Deus, e aquele faltoso reconhece uma falha terrível que havia cometido, às vezes ninguém ficou sabendo, não chegou ao conhecimento de ninguém, ali houve uma disciplina, ali houve uma correção, ali houve uma transformação. E, inclusive, conforme o reverendo Aranha leu o texto aqui de Hebreus, às vezes a pessoa já vem ali na vida dela percebendo a mão pesada de Deus. E olha que coisa interessante aqui que acontece. Ele diz lá, o autor de Hebreus, olha, não se entristeça quando você perceber que Deus está te disciplinando. Porque, e ele segue citando o exemplo de Esaú, porque Deus ele vai corrigir os filhos. Se é filho, ele vai corrigir. Se ele vai te corrigir como filho, você não fica chateado e não deixa crescer no seu coração raiz de amargura porque Deus está te corrigindo. Porque às vezes a gente cria mágoa de ser corrigido. A gente não gosta de correção, né? É aquelas velhas, que tem N histórias que a gente pode contar sobre essas questões aí de Deus nos corrigir. E aí, pegando o exemplo de filho e de pai, né? Porque, gente, é uma das coisas mais comuns que acontecem quando a gente está na educação dos filhos, essa coisa de tratar com a personalidade e com o temperamento deles. Eu vou puxar aqui para a minha história, para não contar a história de ninguém. Minha mãe está aqui, ela é testemunha, né? Dona Lúcia está aqui, viu, reverendo Aranha? Minha mãe está aqui nessa sala, então ela é testemunha do que eu vou falar aqui. Eu não sou um sujeito 100%, mas fui pior. A minha mãe, ela precisou ser bastante firme comigo para corrigir. Ela precisou ser bastante rígida comigo para corrigir características, para corrigir posturas, para corrigir atitudes, para corrigir pensamentos, para me corrigir. E, meus irmãos, aqui tá dando... Eu não gosto que ela fale isso, não, mas, precisou, viu? Não pode falar, mas precisou. Reverendo Alexandre aqui passou por umas boas correções com a dona Lúcia, né, dona Lúcia? A senhora quer falar sobre isso, dona Lúcia? Aqui em público? Precisou de várias correções nesse sentido, porque várias vezes eu demonstrei irritação, várias vezes eu demonstrei não querer atender ao ensinamento, várias vezes eu demonstrei rebeldia para com os ensinamentos, e quando eu estou citando aqui a minha história com a minha mãe, que ela é testemunha, e das várias vezes em que ela precisou me corrigir de maneira firme, me orientando, me indicando o caminho, sendo rígida comigo, se eu pudesse trazer aqui até vocês o Alexandre de 10 anos, o Alexandre de 11 anos, o Alexandre de 8 anos, talvez vocês veriam um menino que pegaria e falaria assim, eu não gosto dessas correções, eu acho que eu não preciso dessas correções. Mas se você pergunta para o Alexandre de 41 anos e fala assim, Alexandre, sua mãe foi correta
em aplicar em você as várias disciplinas que ela aplicou ao longo da sua vida, eu falo para vocês com a maturidade de alguém que passou pela disciplina, né? Ainda bem que ela fez isso. Ainda bem que ela me corrigiu. Porque se eu tivesse criado sem disciplina, o que seria de mim? Mas aqui tem uma história que envolve as minhas irmãs. Eu lembro que quando as minhas irmãs estavam começando a ficar adolescentes, começou a frequentar lá na nossa casa uma menina, amiga de escola das minhas irmãs, e ela começou a ir lá em casa direto, ia lá em casa direto, ia lá em casa direto, e começou a grudar com as minhas irmãs, e ficava o tempo inteiro. As minhas irmãs começaram a querer ir para casa dessas meninas. Essa menina tinha irmã, né? Começou a querer ir para casa dessa menina que tinha uma irmã. Aí essa menina vinha lá para nossa casa e brincava com as minhas irmãs, novinhas elas. Nessa época aí tinha 10, 11 anos. Um dia, eu não esqueço disso até hoje, minha mãe chegou nas minhas duas irmãs e falou assim: a partir de hoje, chamou as duas e falou assim: a partir de hoje, não quero saber mais dessa menina vindo aqui na nossa casa. E não quero saber mais de vocês indo na casa dessa menina. Meus irmãos, foi uma choradeira. As minhas irmãs, não, a gente não quer saber disso, não, por quê, mãe, por quê? Aquelas coisas do porquê. Minha mãe só pegou e falou assim: não vai mais, não aceito ir lá e não aceito vir aqui mais. Acabou, não tem conversa. Dona Lúcia, boazinha que aparece aqui, meu sistema era bruto. Não tem conversa. Meus irmãos, acabou. Choradeira, reclamação das minhas irmãs, mas, passado um tempo, a gente descobre o que era o motivo. Poucos anos depois, aquela menina lá, que a minha mãe proibiu de ter contato com as minhas irmãs, começou a trilhar caminhos tortuosos, caminhos pesados, saiu de casa, novinha, envolveu com homem, novinha, envolveu com droga, novinha. E a gente foi vendo os acontecimentos na vida dessa menina, assim, e a gente ficava vendo, em paralelo, aquele momento crucial que minha mãe pegou e falou assim: chega, a partir de hoje não tem contato. E a gente vê o caminho das minhas irmãs indo por outro caminho. Eu lembro até hoje do casamento da minha irmã Fernanda, que quando ela casou, ela falou assim, eu fiz o casamento dela, ela pegou e falou assim para mim, antes do casamento, ela falou assim: Xande, família, né? Chama de Xande. Xande, o meu casamento é um culto de adoração a Deus. Eu quero celebrar aqui o Deus que cuidou de mim. Aí quando eu lembro da Fernanda chegando para casar, com a vida certinha, eu lembro que lá atrás precisou de disciplina, precisou da mãe pegar firme, orientar, falar: não, esse é o caminho. Fazendo essa... Você quer falar alguma coisa, dona Lúcia? Eu aumentei ou diminui alguma coisa? É isso mesmo. A senhora está aí presente, está ouvindo? Quer falar, dona Lúcia? A senhora é testemunha, hein? Não, oi, filha, é tudo isso mesmo. E eu louvo a Deus porque por ele ter me dado sabedoria para estar corrigindo vocês no momento certo, na hora certa. E se vocês são o que são hoje, é porque realmente Deus me deu sabedoria para corrigir vocês. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Tá bom? Mas teve essa história com as meninas mesmo, você não lembra? Sim, teve sim, com certeza foi desse jeitinho mesmo que você falou. A menina foi embora com um rapaz, e se eu tivesse deixado, eu acho que o caminho de vocês também teria sido diferente. Mas graças a Deus, no momento certo, Deus me deu sabedoria para me corrigir vocês e não deixar mais ela acompanhar, né? E ela foi para um caminho tortuoso e até hoje ela vive nos caminhos perdidos. Não é do caminho, não está no caminho do Senhor. Então eu louvo a Deus por isso. E se vocês são o que são, eu acho que é porque realmente a gente corrigiu, tanto eu quanto seu pai também percebeu tudo isso e a gente cortou no momento certo, na hora certa, com sabedoria do Senhor. Tá? É isso aí mesmo, filho. Amém. Obrigado aí pela confirmação aí da história. Mas quando eu estou contando essa história aqui, irmãos, eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte: se um pai e uma mãe faz isso com o filho, quanto mais Deus. E a disciplina que Deus faz para nós, vocês acham que é uma disciplina que visa a nossa destruição? Pelo contrário. Ele sabe os caminhos que a gente trilha e ele sabe o que é melhor para cada um de nós.
ele sabe o que é a nossa caminhada. A Leda falando aí que é emocionante mesmo, porque a gente não é perfeito. E que se cada um aqui for contar histórias aí de coisas que fez, de corrigir, de orientar, a gente teria N histórias aqui de momentos cruciais na vida de muitos de nós aqui, em que uma fala, um conselho, uma orientação foi fundamental para que fosse um divisor de águas na vida de muitos de nós. E aí é o que eu estou querendo trazer aqui sobre essa questão do Deus que disciplina. O Deus que disciplina, irmãos, ele disciplina muitas vezes agindo em nosso favor, sem que a gente perceba, e ele pode usar vários meios. Ele usa a pregação, ele usa o conselho, e ele pode usar também o outro meio que eu quero anotar aqui, ó, importante também aqui, como meio de disciplina também, que a gente tem como um aspecto que também mostra que é uma marca, e é muito forte na igreja reformada, que é o aconselhamento. Certas ocasiões, pastor Aranha pode me confirmar isso aqui comigo. Eu tenho certeza, posso estar muito errado, porque já aconteceu várias vezes comigo. Posso estar errado, posso estar equivocado aqui no que eu vou falar, e aconselhamento, né? Agora eu estou correndo um risco, meus amigos, porque você vai contar a história e vai colocar o outro na história sem ter combinado com o outro, né? Mas o reverendo Aranha, eu tenho certeza, reverendo Aranha, que várias vezes em sala de aconselhamento, pessoas chegaram até ele e falaram assim: reverendo, aconteceu esse problema aqui comigo. O reverendo Aranha, como pastor, aconselhou de um aconselhamento de disciplina, de exortação, e aquilo não precisou ser levado para outro lugar. Ficou entre o pastor, conselheiro e a ovelha. É ou não é, reverendo? Não acontece assim? Muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Essa é uma forma de disciplina também, irmãos. É uma forma de disciplina. Portanto, quando eu estou colocando isso aqui como marca da verdadeira igreja, às vezes você pega e fala assim: se a disciplina é uma marca da verdadeira igreja, eu não estou vendo ninguém ser disciplinado na igreja presbiteriana, não estou vendo, não está sendo publicado nenhuma disciplina, não estou vendo nada em destaque, eu não estou vendo, porque a gente também, irmãos, a gente gosta, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente gosta, às vezes, de descobrir as falhas dos outros. A gente teve essa semana, né, no Brasil, o caso lá da chamada, assim, a gente não considera, né, mas se autoproclamada pastora, que participou daquela situação toda lá, né, todo aquele problema lá que aconteceu essa semana com a tal da Flor de Lis. Muito triste aquilo tudo ali, né? Muito triste aquilo tudo ali, muito, muito chamativo para nós todos, porque é uma coisa, assim, extremamente doída. Mas vocês viram como é que a mídia gosta de divulgar? Vocês viram como é que a coisa ganha proporção? Como que vira o assunto do momento? E sempre aquele destaque: a pastora, né? Qualquer falha que envolva o nome nosso como cristão, e aí eu não vou entrar nos méritos da falha, porque ela é horrenda, horrível, está sendo examinada, e que ela pague por aquilo que ela está cometendo, inclusive na justiça comum, que é onde ela está sendo investigada. Mas o meu destaque aqui com vocês, pensando sobre isso, é assim: às vezes nós achamos que só é ato disciplinar quando vem à tona. E eu não acredito que é assim. Fundo do meu coração. Eu acho que existe disciplina velada. Eu acho que existe muito mais disciplina do que a gente imagina. Eu acho que a gente tem uma liderança na igreja que zela pela pureza da igreja, mas quem mais zela pela pureza da sua igreja é Deus. Eu acredito que muitas vezes nós, quando estamos ouvindo a orientação do Senhor, Ele sempre está nos corrigindo, nos admoestando e nos disciplinando como bom pai que cuida de nós. E Ele, quando tem alguma coisa que está além da medida que precisa ser corrigida, Ele levanta meios para que isso seja feito. Como Ele fala lá para João, fala: olha, vocês têm que corrigir aquele erro doutrinário lá. E você pega ao longo da história, eu acho isso sensacional. Se você pegar a história da igreja, você vai ver vários momentos em que aconteceram
correções de rota, que para mim nada mais é do que Deus disciplinando e corrigindo o caminho certo. Quando você corrige, é uma disciplina. A reforma protestante é uma disciplina. É Deus pegando aquilo, tudo está errado, assim, vocês estão errados, deixa eu corrigir aqui. Correção é uma disciplina. E daí por diante, né? Portanto, meus irmãos, esse é o assunto que eu quero deixar aqui com vocês aqui nessa ocasião. Se alguém quiser falar alguma coisa, o momento agora é oportuno para a gente poder falar. Eu tenho alguns textos para mostrar aqui que me chamam a atenção. Tem um texto que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu achei sensacional, né? Fala de disciplina, aí tem uns nomes que aparecem aqui, eu falo assim, meu nome, né? Agora eu falei, só perguntar antes. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Bem, como você falou, nós como pastores temos uma experiência já múltiplas na aplicação da disciplina, não é? Eu me lembro especificamente de um caso em que uma pessoa me procurou e disse, pastor, há um problema com fulano de tal e ninguém fez nada. Eu falei, existe problema? Existe. Mas o que é que você fez para resolver o problema? Porque se você se sentiu atingido pelo problema, Jesus disse, vai, procura o teu irmão e conversa com ele. Questiona ele, né? Se ele não resolver, leva uma testemunha. E depois você apresenta à igreja. Mas, em segundo lugar, quero dizer para você que faz tempo que eu já estou conversando com o envolvido e já estamos no final da solução do problema. Eu, como pastor, já tenho todas as coisas encaminhadas, mas da sua parte não foi feito nada. Muito bom, pastor Aranha. O senhor é um pastor extremamente experiente e, assim, às vezes a impressão que dá é que tem alguns que, assim, tem esse zelo pastoral de cuidar da ovelha, é esse cuidado que o pastor tem, trazer perto, aconselhar e disciplinar, igual o pastor Aranha falou assim, já tô há muito tempo acompanhando. E eu acho isso aí que o pastor Aranha é um problema que a gente tem quando a gente fala de disciplina. Tem gente que é meio, me perdoe pela expressão que eu vou usar, mas tem gente que é meio sanguinário, né, pastor? Quer ver só o circo pegar fogo, quer, aponta, joga no ar, você tá sabendo o que tá acontecendo? É aquela famosa pedido de oração fofoca. Já viu pedido de oração fofoca? Pedido de oração fofoca é assim, ó, irmãos, eu quero pedir oração, porque eu tô vendo ali que, vou contar só para vocês, mas o irmão fulano de tal ali, eu fiquei sabendo que tal, vamos orar por ele, né? Aí no pedido, no final, vamos orar por ele, só uma frasezinha, mas contou todo o problema do irmão, falou assim, vamos orar por ele, né? Usou o momento de pedir oração para fazer uma fofoca. A gente tem que tomar muito zelo com essas coisas, porque às vezes a gente acha que o exercício da disciplina é simplesmente chegar lá e publicar, expor alguém, e a gente acha que a gente é justiceiro de Deus, que a gente está lá para fazer a limpeza da igreja. Deus não precisa de absolutamente ninguém para limpar a sua igreja, porque o seu Filho Jesus é suficientemente poderoso para purificar a igreja, e ele toca os corações através de várias formas para que a igreja esteja constantemente sendo purificada. Mas um texto e muito obrigado, pastor Aranha, pela história, porque eu concordo totalmente com o senhor nesse aspecto. Concordo com o senhor. Mas tem um texto que me chama a atenção, que eu acho engraçado. Na verdade, é engraçado para mim, porque vai lá em 1 Timóteo 1,20. Abra lá alguém, 1 Timóteo 1,20, a gente está quase caminhando para o encerramento. 1 Timóteo 1,20. 1 Timóteo 1,20. Quem encontrar pode ler aí para nós. 1 Timóteo, não segunda. 1 Timóteo 1,20. Quem encontrar, quem achar, leia para nós aí, por favor. Pode ler. Entre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Gente, esse texto aí que a doutora Sara falou aí, eu falo assim, gente, eu queria tanto que meu nome aparecesse na Bíblia, né? Eu falo assim, Deus, eu vejo tanto nome bonito que aparece na Bíblia,
uns nomes bonitos que aparecem na Bíblia, Samuel, Daniel, José, Mateus, Pedro. Oh, Deus, podia aparecer Alexandre na Bíblia também, né? Os Alexandre que aparecem na Bíblia, irmão, só é canseira. Só canseira. Olha aí, Paulo falando aí, Alexandre, eu entrego por Satanás. Oh, misericórdia, Deus. Sabe, aquela assim, Senhor, abre assim, fala comigo, Deus. Aquele fala comigo assim que não é certo, né? Abre aqui, esse abre lá bem em 1 Timóteo 4. Alexandre, entreguei. Misericórdia, Jesus. Esse eu não quero, não. O outro que aparece lá é Alexandre Latoeiro. Eu vou te falar, gente. Meu nome, quando aparece na Bíblia, é só isso aí que aparece para mim, né? Deus guarde. Que Deus guarde. Ai. Mas brincadeira, tirando essa questão, veja que o texto que a gente leu aqui, que a doutora Sara leu, fala justamente dessa perspectiva que o apóstolo Paulo tem de, no exercício da disciplina, pegar e falar assim, olha, a gente andou o que a gente podia andar com eles, mas não houve arrependimento, acabou, não vai ficar contaminando a vida da igreja. E aí é um ponto importante do que eu estou querendo colocar para vocês aqui, meus irmãos, que a disciplina ela existe para que a igreja permaneça purificada. E o que a disciplina vai produzir na pessoa que sofre a disciplina? De várias formas, como já foi bem explicado aqui. Seja através do conselho, seja através da pregação, seja através do aconselhamento, e ali o texto do aconselhamento é aquele que o reverendo Aranha citou, que faltou ler ele aqui, que é o texto de Mateus, capítulo 18, tá? Vocês podem anotar isso aí, Mateus, capítulo 18, do verso 15 até o verso 18, aonde eu, enquanto irmão, eu posso chegar no irmão faltoso e conversar com ele, arguí-lo, falar com ele, chamar a sua atenção. Se ele não ouvir, eu chamo uma testemunha e daí por diante. Agora, se em todos esses fatores que estão aqui, né, seja o conselho agindo, seja através da pregação, seja através do aconselhamento, se não há arrependimento, aí, 1 Timóteo 4,12. É aquilo que Jesus diz lá na sua igreja, nas cartas das igrejas da Ásia Menor. Se a pessoa não quer arrepender, se ela é contumaz, se ela insiste, se ela declaradamente, se o coração dela está entregue àquilo ali, meus queridos irmãos, então não tem o que fazer. A própria pessoa tomou a decisão. Aí sim, meus irmãos, manter uma pessoa dessa forma, que deliberadamente assim, eu não abro mão de viver essa vida e vou seguir, essa é a vida que eu quero. Essa é a vida que eu quero, sem arrependimento, sem pedir perdão para Deus, aí a Escritura ela é muito firme com respeito a isso. E a postura é essa, é exclusão, realmente demonstrou ter provas de não haver arrependimento. Mostrou provas de não ter arrependimento, porque são vários os caminhos, e todos esses caminhos, irmãos, importante citar aqui mais uma vez, devem ser feitos, bem, como foi bem falado pelo reverendo Aranha aí, devem ser feitos em amor. Devem ser feitos em amor. Nunca visando exposição, nunca visando o mal do faltoso, mas conforme Hebreus capítulo 12, como um pai que corrige a um filho a quem ama. Toda vez que eu vou corrigir as minhas filhas, e eu tenho certeza que vocês corrigem os filhos de vocês também, a correção é feita em amor. A correção é feita em amor. E isso é uma coisa importantíssima, né? Toda vez que a gente vai corrigir os filhos, e aí a gente tem até uma coisa importante que eu estava querendo lembrar aqui e falar para caminhar para o encerramento, e aí eu termino aqui na conclusão aqui, né? A igreja ela precisa ter 3 marcas aqui, que dentro dessas marcas da igreja aqui, que é a pregação da palavra, a administração dos sacramentos e o fiel exercício da disciplina, a igreja ela vai andar, né, em 3 aspectos que são importantíssimos. Ela vai estar edificada, né? Vou anotar aqui. Igreja, deixa eu diminuir aqui. A igreja vai ser edificada, meus queridos irmãos, através da pregação, do serviço e da comunhão. Toda vez que a igreja vive esses aspectos, o resultado da igreja é edificação, ela é edificada através
da proclamação, né, ou da pregação, melhor dizendo, vou colocar aqui proclamação. Proclamação, através do serviço e através da comunhão. As 3 marcas da igreja levam a igreja a exercer essas coisas de maneira plena. E aí eu estava falando, né, uma coisa que me chama a atenção, por fim, um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje, eu lido com jovens, e eu termino com isso, justamente, hoje em dia não está mais em moda a disciplina, né? E a gente lida com pessoas que não sabem lidar com não sabem lidar com correção. A gente viveu numa geração, por exemplo, eu sou muito grato à minha mãe, como eu falei aqui a vocês, né? A gente vive hoje numa geração que os pais não querem se indispor com os filhos e corrigi-los, né? Eu tenho algumas críticas na perspectiva de que são observações que eu trago para mim, tá, irmãos? Observações que eu trago para mim. Hoje os pais estão preocupados em ser amigos dos filhos e aí não corrige os filhos e lá na frente o filho nem amigo do pai é. Antigamente o pai corrigia o filho, não estava preocupado se o filho ia gostar ou não, se ia ser amigo ou não, e corrigia, ensinava, exortava, era duro quando precisava ser, afetuoso quando precisava ser afetuoso, e o que aconteceu lá na frente? O filho, quando fica maduro, reconhece e agradece. E aí vira amigo. Tem pai querendo ser amigo de filho imaturo. O filho está fazendo coisa imatura, está agindo de maneira imatura, e o pai lá, para não perder a amizade do filho, não quer corrigir. E aí, quando o filho for mais velho, fala assim, mas por que você não me corrigiu quando eu era mais novo? Como que você ouviu eu falar uma besteira dessa e não me corrigiu? Eu estava citando aqui o exemplo, e eu volto nisso aqui, porque isso para mim é muito importante. Adolescente, criança, eu estava lendo o livro do Tim Keller, que ele fala, e aí eu termino nisso, o livro do Tim Keller, A Cruz do Rei, e tem uma parte do Tim Keller que ele fala um negócio interessantíssimo sobre como que Deus nos trata como filhos, nesse amor, e como que isso espelha muito, como que a gente entende muito isso olhando para o nosso relacionamento com nossos filhos. Por exemplo, a Sara agora está numa fase de pente, né? Ela gosta de ficar pintando, né? Quer pintar parede, já pediu lá para dona Lúcia, chegar em Anápolis, eu quero pintar a parede da casa da senhora, porque eu estou pintando, não sei o que lá. Gente, tem hora que a conversa da Sara é chatíssima para mim. De verdade. Que é coisa de criança. Aí você fica assim, gente, eu tenho coisa mais importante para ler, eu estou preocupado com outras coisas que mais sérias. Mas toda vez que elas vêm conversar comigo, eu paro o que eu estou fazendo para ouvir elas. Mesmo sendo coisa assim que você sabe assim, ela vem, papai, deixa eu falar um negócio para você aqui. Aí fala um negócio assim que eu falo assim, meu Deus, para que isso? E eu fico pensando assim, e aí o Tim Keller pega e fala assim, nem sempre as conversas de crianças são as mais interessantes. Mas um bom pai sempre para ouvir, sempre para ter atenção e, mesmo sabendo que aquela conversa não é interessante, que a criança não tem uma maturidade para ter uma conversa mais profunda, um bom pai é aquele que ouve, corrige e caminha do lado. Assim é Deus conosco. Na nossa existência, a gente não tem toda a maturidade ainda. Às vezes a gente fala coisa para Deus, como os discípulos falaram para Jesus, coisas assim, totalmente fora. E o que Deus faz conosco? Nos disciplina, nos corrige, nos orienta. A disciplina é essa correção que tem. E serve de exemplo para nós. Um bom pai é aquele que vê o filho, sabe que o filho é mais maduro que o filho, vê no filho coisas que precisam ser corrigidas, e não vai ficar aplaudindo. Mas, como diz o apóstolo Paulo, faço-me fraco com os fracos, forte com os fortes. Eu sento com meu filho, brinco com ele, sabendo que aquilo ali tudo o que ele está passando, mas na hora de orientar, disciplinar e corrigir, meu papel de pai e de mãe tem que ser exercido com zelo, porque eu quero o melhor para ele. E aí a gente vai caminhando, porque isso é um exercício e uma caminhada constante. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Adriana pegou e falou aqui na minha casa, falando que sou chata, mas meu filho, 30 anos casado, eu não permito que ele beba na minha casa. Será que estou certa? Bem, Adriana, respondendo aqui bem rapidamente a sua questão, né?
Eu acho que as regras da sua casa, você tem que deixar bem claro para os seus filhos. Regra da sua casa é regra da sua casa. Regra da minha casa é regra da minha casa. Regra da casa do Pastor Aranha é regra da casa do Pastor Aranha. Se eu vou na casa do Pastor Aranha, eu vou obedecer as regras da casa do Pastor Aranha. Se ele vem na minha casa, vai obedecer as regras da minha casa. Se eu for na casa da Neuza, regras da casa da Neuza. Então, acho que cada um tem o direito de estabelecer aqui limites, deveres e obrigações. Não é questão de ser chata, não. É questão de saber... dialogar. O que você estabelece é direito seu, é sua casa. Eu acho que não tem isso de ser chato, não. Você tem que dialogar com eles, entender e tomar decisão com respeito a isso, mas o direito seu é direito seu. Obrigado, Leda, pelo carinho. Neuza, muito obrigado, Neuza, aqui por todo o comentário aqui ao longo da aula, me ajudando. Tudo que eu falei aqui a Neuza comentou, então vocês podem anotar. Ela anotou aqui tudo direitinho aqui pelo que eu estou vendo. Eu vi que a Ruth quer falar alguma coisa. Fala, Rutinha. É o seguinte, eu vi o comentário da Neuza, ela dizendo que na casa dela tinha um arreio, 10 cintas, não sei o que lá, né? Tem um monte de coisa. Não, mas acontece o seguinte, que a perspectiva da educação da criança mudou muito nesse decorrer dos anos e entrou muito mais esse tipo de diálogos, essas coisas todas, né? Então, eu queria saber a sua colocação a respeito de que, por exemplo, quem está na minha idade pegou esse período eu ainda não peguei, mas um pouquinho antes tinha aquele negócio na escola de ajoelhar no milho, tinha o negócio da palmatória. Então, eu queria saber como que isso, o adulto atual que passou por esses arreios aí que a Neuza mencionou, ele deve encarar essa perspectiva de mudança para que ele não fique traumatizado com coisas que eram o certo no passado. Muito bem colocado, Rutinha. Aí a gente está indo para a área pública, que é a da escola. Interessante você falar sobre isso, que até quando, historicamente falando, a educação no Brasil muda, quando vem a influência dos americanos através do Mackenzie, né? Que o estilo de ensino era esse estilo aí que você falou, e o Mackenzie, quando chega no Brasil em 1870, chega um estilo de educação diferente, que não usava a punição como forma de aprendizado. A gente está falando de escola nesse sentido. Evidentemente que quando alguém teve contato com esse tipo de educação, traz reflexos para dentro de casa. Existe uma diferença muito clara na correção, existe uma diferença muito clara de violência. Violência é uma coisa que em nenhuma medida é algo aceitável, seja em que esfera for. O que acontece é que, seja os extremos, para um lado ou para o outro, eu considero que são extremamente perigosos, né? Você pega um pai, uma mãe agressivos com os filhos e falar que isso é disciplina, eles estão errados. Ser agressivo, ser violento, ser rude, ser grosso, não chega perto de mim. Isso aí já, me desculpa, mas isso aí já não é disciplina, isso aí já é falta de educação, né? Agora, por outro lado também, ver o filho fazendo coisa errada, isso aqui eu paguei língua, viu, gente? Uma vez eu fui na casa de um pastor lá em Goiás, pastor amigo, pastor da família, era pastor da minha mãe, eu já era pastor nessa época, ele tinha filho, eu não tinha filho na época, né? E eu fui visitar a casa dele, que eu já era pastor, vem em casa, Alexandre, eu fui lá na casa dele, e aí, 11h30 da noite, os dois filhos dele, meninos, hoje rapaz, meninos de Deus, mas eram duas crianças na época, os dois meninos assistindo Carga Pesada, né, aquele programa que tinha do Antônio Fagundes, né, e aí, já a nova versão, viu, gente, não o antigo Carga Pesada, não, já a nova versão do Carga Pesada lá dos anos 2000. Aí eu vendo aqueles meninos 11 horas da noite, gente, 11 horas da noite, assistindo TV. Eu peguei e soltei a frase que eu me arrependo até hoje de ter falado essa frase. Eu peguei e falei para um amigo meu assim, filho meu, mas nunca que 11 horas da noite vai estar acordado. Soltei essa frase. Gente, Deus pegou e falou assim, Alexandre? Calma, vai chegar a sua hora. Nasceu Sara e Beatriz. Meus amigos, mas paguei língua, mas paguei a língua, mas paguei com gosto. Porque, entendeu? É aquela história. A gente sabe que criação, cada filho, cada família é de um jeito. O que a gente tem que ter é referências.
Não é que uma geração estava errada e outra está certa, agora a outra está certa e a outra está errada. Eu acho que isso não existe. Eu acho que o padrão do cristianismo, ele é atemporal. Para mim, é atemporal corrigir com palmada, mas corrigir com palmada é uma coisa, ser violento é outra. É atemporal a educação correta, que uma coisa é a educação, puxar, colocá-la no canto da parede e forçar, ajoelhar no milho. Isso aí foi um erro. Isso não tem a ver com família. Isso é errado. O que é errado é deixado para trás. O que é certo é assimilado e a gente vai procurando aprender. Essa geração tem muitos acertos, mas também tem muitos erros. Então, o aprendizado, ele é contínuo. E uma coisa eu garanto para você, toda família, por mais correta que ela seja, ela ainda vai cometer falhas. Eu procuro ser o melhor pai possível, mas eu tenho convicção que eu vou cometer falhas, como a minha mãe cometeu falhas comigo, como meu avô cometeu falhas com a minha mãe, e daí por diante. E a gente vai melhorando, erra aqui, acerta com lá, e vai seguindo. Agora, falando sobre disciplina de Deus, eu tenho certeza absoluta que essa sim, sempre da parte de Deus para conosco, ela é correta. Deus não nos corrige nem a quem, nem além. E sempre a correção dele é em amor. Quando não dá mostra de arrependimento, o problema não está em Deus, nem na denominação. O problema está no coração corrupto, que prefere amar a queda do que amar o Deus gracioso. Dito isso, meus amigos, Reverendo Aranha, ora para nós, para a gente encerrar? Vamos. Vamos orar com o pastorzão. Pai Celeste, nós te damos graças porque a tua palavra sempre oportuna nos exorta, nos ensina, nos admoesta. Pedimos, ó Deus, que tu apliques aquilo que foi dito, para que, de uma maneira sábia, prudente e de acordo com a tua vontade, nós façamos aquilo que vai edificar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos queridos. Perdoa-nos, ó Deus, quando exageramos ou saímos daquilo que é necessário e verdadeiro para uma boa disciplina. Perdoa-nos quando nós levamos na disciplina aos filhos nosso temperamento, a nossa irritação, e os tornamos culpados pelo que está acontecendo na nossa vida naquele instante. Abençoa, Senhor, aquilo que nós fizemos pelos nossos filhos. Oh, Deus. Que seja tudo feito debaixo da tua graça para ajudá-los a serem homens, mulheres, servos e servas fiéis a Jesus. Damos-te graças por este ensinamento da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Aranha, deixa eu fazer um convite para o senhor ao vivo aqui. A gente não faz ao vivo não, mas deixa eu fazer ao vivo para o senhor. Dá aula para a gente semana que vem, pode? Mas sim, eu preciso de umas 3 semanas para eu me preparar. Que dia que o senhor quer dar aula para nós? Deixa o senhor falar, então. A gente quer o senhor dando aula para a gente. Nós podemos conversar, sim, sem dúvida. Mas eu não quero o testemunho de todas essas pessoas aí, porque assim não. É possível, sim, nós. Então, para as próximas semanas, na próxima, na outra, a gente vai ter o Pastor Aranha dando aula para a gente, que eu acho que é muito importante, porque essa classe aqui é dele. Eu estou aqui só substituindo ele com todo o temor e tremor, mas essa sala aqui é dele. Então, eu quero ter o prazer de termos uma aula aí com o Pastor Aranha, porque é sempre muito bom. Tá bom, pastor? Vamos deixar isso agendado, o senhor pegar uns 2 domingos aí, para o senhor ter uma sequência de 2 aulas aí com a gente, pode ser? Aí o senhor vê agora, porque a gente vai sair a lista também das pregações, né? Saber como é que vai sair, que dia quem está escalado, para poder não ficar difícil para o senhor dar aula aqui, mas já fica reservado aí, próximo mês, 2 dominguinhos aí com o senhor, tá bom? Combinado, com muita alegria. Com muita alegria. Tá bom. Meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Obrigado. É uma honra estar com todos vocês aqui nessa manhã. Deus abençoe a todos. E chegou ao final a nossa aula. Um abraço aí, Adriana, Aide, Berenice, Cecília, o Eduardo, a Uda, o Jesus, Leda, minha mãezinha, a Dona Lúcia,
o Marçal, que está aqui conduzindo a sala, a Marfisa, a Neuza, muito obrigado, viu, Neuza, pelo apoio hoje, Paulo Fernando, Priscila, Renê, Ruth, Ruth Oliveira, Ruth Castelnovo, Samuel Oliveira e doutora Sara. Todos um bom dia, bom almoço e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus e muito obrigado a todos vocês. Valeu, pastor Aranha. Eu sempre esqueço aqui